Glória a Deus, né? Aleluia. Não há ninguém como... Oi, Val! Entrei mais cedo, irmã. Por quê? Pediram uma explicação. E aí a gente vai trazer uma explicação de como que a gente usa o Em Busca da Direção Certa. Trouxe até um outro livro, né? A diferença. Vamos abrir? Vamos abrir. Esse é um devocional de uma mulher, né? Aí você percebe que ele é meio arriscado. É engraçado esse devocional. Parece que alguém fez. Mas esse devocional aqui é o devocional do meu namorado. Vamos expor meu namorado? Vamos. Esse é o dele. Tem é nada. Quer dizer, deixa eu ver se não tem uma marcação dele aqui. Não me lembro onde ele tinha anotado. Pra gente ver como nós somos diferentes, né? Aqui é o devocional dele. Não quer dizer que ele não faça, não quer dizer que ele não ore, que não quer dizer que ele não tá lendo a Bíblia. Mas somos pessoas diferentes. Enquanto eu sou a riscona, aquela que risca em tudo, bagunça tudo, ele já é o que não risca, o que mantém... Olha, o livro dele é perfeito, gente. Olha isso aqui. Maravilhoso, né? Zero. Olha o meu. Tá descolando, tadinho. Boa tarde, irmãos. Sejam bem-vindos. Só para vocês entenderem que eu entrei um pouquinho mais cedo. Meu horário é 12h30, 12h40. Mas pediram uma explicação do nosso devocional. Hoje o nosso último tema aqui da armadura de Deus é a palavra. Então, vai casar, tá? Vou explicar. O que acontece? Nosso devocional, que tem aqui no nosso link da bio, tá? Ele é muito simples, de verdade. Sim, ó, chega a ser constrangedor de simples, mas o simples pra mim talvez não seja o simples pra outras pessoas. E tem pessoas que gostam de uma orientação. Então, o que eu fiz? Eu vim explicar o nosso devocional na bênção. Depois eu vou cortar isso aqui e vou postar. Uma bênção, né? Então, gente, antes de começar o nosso devocional, como que a gente usa? Como que a gente faz isso aqui, né? Como que a gente se conecta com Deus através das nossas palavras, que é um dos meios de comunicação do Senhor. Mais tarde eu vou postar para vocês como que Deus, ele fala conosco. Algumas áreas que Deus, ele vem falando conosco e às vezes a gente não escuta. E uma das áreas mais comuns é a sua escrita. Por quê? A escrita te conecta com o analógico, com o agora. Você precisa estar aqui presente, em raciocínio também, né? De corpo e alma aqui, porque você precisa se conhecer. Tem gente que não sabe como é a sua própria letra, de tanto que digita, de tanto que não pegou numa caneta, num papel. Tem pessoas que elas não têm o hábito de parar a sua rotina para fazer um devocional. Tem pessoas que não estão mais na presença de Deus, que elas não têm mais intimidade com a palavra, não têm mais intimidade com a Bíblia, pra vocês terem uma noção. Minha Bíblia tá aqui embaixo, tá? Ali, ó. Ela tá ali. Por quê? Eu preciso entender que o meu manual tem que ser bem utilizado. Nosso devocional de hoje é sobre isso. Só que os meus amigos não gostam de ler. E a maioria das pessoas também não gosta de ler. Então, se você tem alguém que não gosta de ler, pode compartilhar para ela isso aqui agora, né? Porque ela vai vir só agora. Mas eu quero que você note esse devocional aqui. O que acontece? Primeiro, não gostam de ler, né? Só que elas querem ser direcionadas pela palavra. Elas querem que Deus esteja com ela em todas as jornadas. Só que quando nós estamos caminhando, tá vendo? Nós caminhamos. Nós estamos caminhando, né? Para outras áreas, entende? Para outras áreas. Então, quando Deus, ele vem falar conosco aqui, quando ele vem nos direcionar aqui, ele nos mostra que é aqui que a gente vai começar a falar com ele. Eu não tô sozinha aqui. Deus está me acompanhando. Então, eu quero que vocês olhem para a palavra e que você busque nela esse encontro de verdade com Deus.
E aí eu trago para você aqui, tá? A primeira parte, que é a sua carta. Essa é a carta que a gente se conecta com o devocional. Por quê? É uma carta íntima. E é interessante ler isso aqui para você entender que você está nesse exato momento, nesse ponto, tá? Nesse ponto aqui, onde você se sente perdida, sozinho, desesperado, sem dinheiro, sem perspectiva. A maioria das pessoas está nessa fase. Só que Deus, ele é como se ele te pegasse pela mão e falasse: olha, eu vou nas jornadas com você. Eu estarei contigo nessas jornadas. Mas você precisa entender o que é jornada. Você precisa entender o que é o ir, né? Fazer o seu id nesse exato momento. E isso, talvez, para algumas pessoas não seja tão fácil. De tão simples que é isso aqui. Abrir o devocional, você vai começar as jornadas, que são 15. Só que nem todos conseguem ter essa sensação. Então você precisa olhar para sua jornada que você está agora, essa autoavaliação que você está fazendo agora, para saber quem você é, onde você está, quais são as problemáticas que você tem para resolver com Deus. Porque se você não resolver as coisas com Deus, como que tu vai seguir? Como que tu vai ir? Só que nós temos problemas pessoais. Nós temos problemas que a gente não conversa com ninguém, sabe? Nós temos problemas que não são expostos para as pessoas. Então eu vou entender as minhas jornadas aqui. É um devocional que você vai fazer igual Café com Deus Pai? Não. Não é, porque o meu intuito aqui não é você vir marcar ponto no seu devocional, mas é você revisitar quantas vezes forem necessárias para que você entenda a mensagem que ali está sendo pregada. Ah, mas aí eu não consegui fazer... Sim, são 15 jornadas. Sabe quantas vezes eu já refiz essas jornadas? E já refiz com as meninas que estão ainda no clubinho, né? O antigo clubinho, que era desse devocional aqui. No mínimo umas 6 vezes eu já fiz isso. Por quê? Porque tudo se renova. Todas as nossas situações da vida se renovam. Você acha correto as pessoas trazerem sempre uma Bíblia nova com histórias novas? Não. Porque tudo o que você está vivendo já aconteceu com alguém. E já aconteceu com alguém que está na Bíblia. E aí você vai buscar o recurso na palavra para que você não caia onde o irmão caiu ou não vá para aquele caminho ruim que o irmão foi. Só que nós temos que ter essa habilidade, essa inteligência de não sermos ignorantes. Ignorantes são pessoas que ignoram as coisas. Então, Jesus, ele aqui no devocional de hoje, vocês vão perceber que ele te fala que ele não tá te acusando de fraco. Ele te acusa de ignorar. E você ignora muitas coisas na sua vida que estão te puxando para trás. Talvez seja um emprego que você tem que buscar outro. Talvez seja um relacionamento que você tem que colocar as coisas nos lugares. No sábado a gente fez o devocional para casais, que é o estudo. Já tá lá na plataforma, já tá lá na comunidade. E ele fala dos pilares que você tem que ter. Que a traição não é apenas aquela traição física. Que a traição, existem uns 5 tipos de traições diferentes. Que legado, ele é o propósito do casal. Que mulher e homem, cada um tem o seu papel num relacionamento. Que você não tem que viver em julgo desigual. Isso tudo são informações que você ignora. Por isso que nós sofremos, porque nós ignoramos. Então, nas jornadas aqui, nessas jornadas, nesse manual, eu trouxe 15 jornadas que eu já passei e passo, né? Eu quero que quem tem um devocional e quem já tá aqui há algum tempo, tenta lembrar aí qual que é a jornada que eu mais faço aqui. Qual que é a jornada que eu mais me identifico. E por que será que eu me identifico, né? Porque eu sou um ser humano. E aí eu trouxe aqui que você não precisa ficar preso em uma ou outra. Eu vou seguir essa ordem. Não. A jornada só mostra quem você é naquele exato momento. Talvez você esteja desesperado para escutar a voz de Deus. Aí você vai entender que o silêncio também é uma resposta. Talvez você esteja confuso sobre uma oportunidade
na sua vida. E aí você vai lembrar da jornada que nem toda porta aberta vem de Deus. Às vezes o inimigo coloca ali uma porta falsa para que você caia. E aí a gente chega naquele ponto que tá todo mundo vivendo. Comparação. Nós nos comparamos com outras pessoas que estão em outras jornadas, com outros recursos, outras vivências. E aí eu quero comparar com a minha jornada. Eu só posso me comparar com quem eu fui. E não com quem a minha irmã foi, com quem a minha prima foi, meu colega de trabalho foi. Sabe? Esse devocional aqui é em busca da direção certa. Tá aqui no link da Bíblia. Então, pra gente poder ter esse norte, tá? Pra gente poder ter esse norte, eu vou deixar aqui bonitinho pra vocês, ó, pra vocês terem. Pra ficar mais fácil. Pra você ter esse norte aqui, de descobrir como que o devocional fala contigo, ele vai falar em todos os momentos. Depende do momento que você está. Então, nós, ao longo dos dias aqui nos devocionais, percebemos que, poxa, não é pouco assunto, né? A gente tem muito assunto pra jogar aqui. Só que eu preciso estar em comunhão. Falei ontem sobre a comunidade Tempo de Mesa, que é a nossa comunidade onde tem os devocionais, e ela não foi feita para qualquer pessoa. Não é sobre acepção, mas sobre escolha. Sobre você entender que qual é o tempo que você vive hoje. Qual é o tempo que você está vivendo hoje? Será que é o tempo de você voltar para Jesus? Sempre é tempo, tá? É o tempo para você começar a orar, estar na presença, fazer as coisas para Deus ou não? Qual que é o tempo para você hoje, né? Então eu vou mostrar para vocês qual foi o intuito da primeira jornada, tá? E eu quero que você se conecte com isso. A primeira jornada fala que pare o carro que Deus quer falar. Sabe quando você vai procurar uma placa de uma casa, uma placa de um endereço? Nós vamos desacelerando, correto? Por quê? Ou diminui o som do carro, enfim, várias coisas. E aí, eu trouxe aqui, para vocês terem uma noção, como é embasado biblicamente. Moisés é o nosso personagem aqui. Moisés, ele estava levando o povo do Egito para a Terra Prometida. Um povo com 100 pessoas? 200 pessoas? Não, milhares. Milhares de pessoas estavam sob o comando de Moisés. Só que o comando de Moisés, ele passava por Deus. E Moisés, ele tinha muitos conflitos ali dentro. E muitas pessoas dando opinião sobre a jornada que Moisés estava fazendo. Família dele, os irmãos, a irmã, os sogros, a mulher. Então, assim, imagina você fazendo algo para Deus que é extremamente importante e você não escutando a voz de Deus. Você não conseguindo se conectar com Deus. E aí, Deus, ele acende a sarça para falar contigo. Deus, ele vai colocar algo que chame tanto a sua atenção que é impossível de ignorar. E aí eu trouxe a passagem de Êxodo, né? Vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, tá vendo? Como é o senso de curiosidade da gente? Poxa, como a palavra é boa, como que é agradável, como me traz paz, como me orienta. E aí você se aproxima, você se aproxega. E aí Deus chama Moisés no meio da sarça e fala: Moisés, Moisés. Então Moisés, ele precisou que Deus chamasse a atenção dele, assim como ele precisa chamar a tua atenção. Hoje a igreja, ela tá se tornando um circo para tentar chamar a atenção das pessoas. Precisa de luzes, precisa de música, precisa de que seja tudo escuro, precisa que pareça algo que não é uma igreja. Olha, eu só vou lá porque não parece uma igreja, porque se parecesse eu não botava meus pés. E você acha que isso é um pensamento recorrente nas pessoas, tá? O que tá acontecendo? Hoje você tem que se adaptar ao mundo para que o mundo entre para a igreja. Só que quem vai converter,
quem vai alcançar essa alma é Deus. Você precisa fazer o certo, você precisa fazer o correto. Então aqui, nesse primeiro momento, eu quero que quem estiver lendo o devocional, você perceba que Deus está ali contigo, entendeu? E aí eu trouxe aqui que Moisés, ele estava exatamente nesse ponto que você está agora. Sabe? Nesse ponto de... Qual é a sensação de você estar ocupado demais? Pensa comigo. Você, na sua visão espiritual, hoje não tem tempo para Deus. E aí a gente vai falar disso aqui no devocional, tá? Bem aqui nesse cantinho tem a palavra de hoje. Você não tem tempo para Deus. Deus só é prioridade quando você tem a necessidade. Quando você tá passando por um confronto, com um luto, com uma perda de alguma coisa, seja relacionamento, trabalho, enfim. Você só vê Deus como prioridade quando Ele vai te servir. E o princípio de igreja não é Ele te servir. Nós servimos a Deus. Então aqui, muitas pessoas, elas olhavam para Moisés e falavam assim: por que Moisés? Por que Moisés? Eu também posso. Não, você não pode. Você não pagou o preço que Moisés está pagando. Você quer o que Moisés tem, mas não o que Moisés pagou para ter. Esse é o problema do cristão hoje em dia. Hoje em dia você quer ser muito espiritual, mas a Biblinha está fechada. A palavra não é escutada. Tudo que você sabe, biblicamente, foi através de alguém. Que bênção, né? Que tem alguém que possa te trazer essa palavra. Mas Deus te confronta hoje para que você leia, para que você aprenda, para que você não seja logrado, nem emburrecido, nem enganado. Porque o diabo tá aí. Ele sabe a Bíblia de cabo a rabo. Você não. O mais fiel é o inimigo do que você, que diz que serve a Deus. Então aqui a gente vê que Moisés, ele estava tão ocupado, mas ele tinha a presença de Deus, porque quando ele viu que a sarça acendeu, ele sabia que era Deus. Hoje, Deus precisa chegar a dar 10 tapas na tua cara para você escutar a palavra. Hoje, nem se a mula falasse com você, você escutaria, porque você não reconhece a voz de Deus. Você não reconhece, você ainda segue sendo soberbo, arrogante, prepotente, achando que você é um semideus. Você confunde muito, você acha que a Bíblia é mitológica. Você é um semideus. Ah, porque eu sou filha de Deus, então eu sou um semideus. Tudo que eu pedir, tudo que ele vai me dar. E você está preparado para receber? Talvez não. Então o devocional, ele é feito para isso, para te confrontar. Porque se a palavra não te confronta, não tem conserto. É para isso que serve o devocional. Então ele tem palavras-chave, claro, para que você olhe para você, quantas vezes você já pediu direção, mas você em nenhum momento parou para escutar. Em nenhum momento você parou e falou assim: opa, Deus está falando comigo. O mínimo que eu tenho que fazer é escutar. Só que eu tô orando, esperando resposta, não tô? Quando que eu deixei Deus falar? Se eu ver uma sarça pegando fogo, eu vou pegar um balde e vou lá apagar. Essa pessoa é você. Sou eu, tá? Só pra vocês saberem, né, que a palavra também fala comigo. Nós temos que começar a vigiar em alguma coisa para poder dar norte. E é assim, quando a gente tá falando aqui, ele já parte pro segundo, que é sobre quando Deus tá em silêncio, ele também é resposta. E a gente tem um devocional falando sobre isso aqui. No mês passado a gente fez, de janeiro. Então, para vocês entenderem, devocional é isso. É que a mensagem vai te confrontar e você vai escutar. Você vai olhar para isso aqui e vai falar assim: realmente eu me conecto com isso. Então aqui tem as jornadas que você vai seguir, que você vai fazer, e você vai meditar. E aí, para quem não sabe, minha jornada favorita é a 7. Tá por aqui várias vezes no perfil, quando eu tô falando sobre fé. Porque é a jornada mais complicada para quem é cristão. Só que só existe fé com palavras, senão você não tem como seguir em frente. E aí, para vocês verem como eu risco bastante no meu devocional, né?
obviamente. Vou ter que imprimir outro. Graças a Deus que a gente tem a opção de imprimir, né? E aí é a palavra. Então, o devocional aqui é sobre você seguir sua jornada. Sobre você vigiar, sobre você estar na presença, sobre você não deixar o inimigo te atacar. E aí ainda aqui tem mais uma mensagem para vocês. Tem mais uma mensagem aqui ainda pra... Eu tô todo riscado, né? Vou pegar esse aqui, ó. Tem mais uma mensagem aqui ainda. E que venham outros devocionais para que você tenha um lugar, né? Aqui no final também tem mais uma palavra. Enfim, ele é muito bom e bonito. E visual. E curto. Por quê? Porque você não gosta de ler a palavra. Então, tentei deixar bem encaixadinho todas as mensagens. As meninas que estão aqui também têm. E nós iremos melhorar isso a cada dia, tá? Agora, deixa eu só ver uma coisa aqui. O que eu vou fazer, né? O que a gente vai fazer? Eu vou fechar o devocional aqui e vou abrir de novo pra gente iniciar nessa palavra. Amém? Vocês ficam por aqui? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém.